E aí, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez gostaria de agradecer pela sua atenção e o seu tempo. Você já passou por essa situação ou já escutou alguém falar isso aqui? Ó? Não, você quando casou comigo, você sabia, eu já fazia isso. Agora você quer que eu mude? Você acha que é tão simples assim? Não, não, não. Ou se não, o contrário. Amor, não. Você sempre soube. Antes de eu casar, eu já fazia isso, eu já comprava essas coisas assim desse jeito. Poxa, agora você simplesmente quer que eu mude isso tudo? Já escutou algumas pessoas falarem sobre isso? É, são coisas que acontecem no relacionamento. Porém, quando isso se repete inúmeras vezes, isso vai trazendo um certo desgaste para o relacionamento e para cada uma das pessoas. Mas às vezes qual o motivo que isso acaba acontecendo? Porque quando a gente busca sair de um passo e ir para outro do casamento, tem algumas coisas que a gente deveria se conscientizar um pouco mais. Parar para conversar entre o casal de uma forma saudável, natural, mas às vezes isso não acaba acontecendo. Porque quando está no momento, na flor, no sentimento do momento, uma pessoa ou a outra pessoa acaba criando ou fantasiando algo e muitas vezes, por não querer atrapalhar algo que esteja acontecendo no momento, coloca como se fosse um pano quente naquela situação e tenta jogar para depois para conversar, né? E aí aquilo ali acaba trazendo uma frustração, porque você fica às vezes imaginando algo que a outra pessoa vai praticar quando depois que tiver casado, aí quando não acontece, a gente se frustra a nós mesmos e acaba trazendo uma frustração muito grande para o relacionamento. Então, eu acredito que o que a gente poderia fazer é desenvolver um pouco mais aquilo que a gente tem dentro da gente, que é se conscientizar um pouco mais sobre algumas coisas e avaliar aquilo que realmente é importante a gente falar. Não pensando em algo que seja imediato, mas sim pensando de uma forma mais a longo prazo, uma coisa que realmente dê uma certa estrutura para o relacionamento. Então, quando a gente para se conscientizar de algumas coisas, como, poxa, às vezes um ou outro no relacionamento tem alguns costumes ou características de ser. Às vezes um mais explosivo, o outro um pouco mais rude, mais seco. Características que cada um tem. Mas se a gente em algum momento para se conscientizar disso e a gente tem um diálogo, uma boa comunicação entre nós, para que a gente coloque isso assim, olha, eu sei que você faz algumas coisas assim, eu sei que é de você. Você, sei lá, você joga bola tantas vezes na semana, ou tem o costume de andar com o carro, ou algum outro. Ou o contrário, não, eu sei que você tem o costume de gastar um pouco mais em relação às roupas, a isso, ou fazer unha e cortar cabelo, ir no salão, ou outras coisas que a pessoa tenha. Se a gente conversa sobre esses assuntos antes de um próximo passo, a gente já começou a lidar com aquilo, né? De uma forma mais saudável, não impondo a minha vontade nem a sua, mas sabendo que quando a gente casa tem algumas coisas que elas mudam, como qualquer outra coisa na nossa vida. A gente vai evoluindo, as coisas vão se transformando e a gente tem que aprender a se adaptar. Né? Não pode ser tão rígido, porque tudo que é muito rígido quebra e não é bom. Então, para o relacionamento, para a gente ir se conscientizando, a gente vai conversando com isso aos poucos, para que quando a gente está lá naquela etapa, olha, lembra que a gente já vinha conversando sobre isso, está acontecendo essas outras coisas aqui no nosso relacionamento, o que você acha da gente, né? Porque quando a gente vai tocar no assunto, não é uma coisa tão nova, a gente já veio falando nisso. Então não pega tanto de surpresa, né? Que quando simplesmente chega de um dia para o outro, olha, isso daqui eu acredito que você não é bem assim, tem que mudar. E aí tem aquelas frases que a gente escutou que eu falei logo no começo. Então, pode evitar muitas situações que desgastem o relacionamento de uma forma mais saudável, porque isso, com o tempo, toda vez que isso vai se repetindo, vai desgastando e não é legal, não faz bem, né? Não faz bem para você como pessoa, não faz bem para o próprio relacionamento. Depois, vamos colocar, se as pessoas tiverem filho, é um exemplo que a gente vai estar deixando e sendo para os nossos filhos. Então veja o tão quanto isso é importante.
da gente começar a se conscientizar um pouco mais em relação a conversar sobre algumas coisas antes da gente chegar nos próximos, né, passos do nosso relacionamento. Aqui o que a gente está colocando é quando a gente for casar, né? Tá uma vida já casado, e aí, poxa, eu estou passando por isso. Como que a gente pode fazer? Não tem problema nenhum, é só aplicar exatamente isso no momento que vocês estão, desde que os dois estejam na mesma frequência, na mesma energia, e entender que o que tem que prevalecer é o sentimento de gratidão dos dois, o sentimento de amor, isso que importa, né? Sempre tentando levar sempre em consideração o sentimento inicial de que vocês começaram esse relacionamento. É o mais importante, é algo que vale muito a pena. Às vezes, não, mas já está numa situação muito difícil de lidar. Então vamos tentar voltar àquele sentimento que a gente tinha no início para tentar melhorar isso de uma forma diferente daqui em diante, né? Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que todos tenham uma boa semana. Quem for novo no canal, se inscreva. Toda semana tem um vídeo novo, clique lá nas notificações. E para você que já é daí já da casa, por favor aí compartilhe com seus amigos, né? Vai ajudar bastante. Muito obrigado, boa semana, tchau, tchau.